Noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho de terça-feira, no capítulo 18 ainda. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Hoje nós vamos falar do subtítulo Os que dizem Senhor, Senhor, e aos que muito será dado, muito será cobrado. Vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Cristo e dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que vêm prestigiar a nossa reunião, nós iniciamos a nossa reunião com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos pedir para a Carolzinha ler para a gente os dois tópicos, depois a gente comentar. Todos seus, Carol. Então, vamos lá. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obra de iniquidade. Todo aquele que, pois, ouve essas palavras que eu digo e as práticas, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar, será grande no reino dos céus. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, ele tem a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: Eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras,
e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar a graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens a conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que a violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Próximo, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Tópico 10. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele a quem se tiver confiado mais coisas. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que aqueles que não veem vejam e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: Somos nós, pois também cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Essas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar. Mas, além do Evangelho, que a contém, não estar difundido senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quanto há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos, que reproduz essas máximas sobre diferentes formas, que as envolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar, nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por ele seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médiums que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em lugar de tomar para eles as lições que escrevem ou que vêm escrever, seu único pensamento é de aplicá-las aos outros, realizando assim essas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Por essas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. E ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito.
O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Muito bom. Obrigado, Carol. É mais ou menos uma lição explícita, né? Aqueles que dizem Senhor, Senhor. Jesus falou nessa passagem, aquele que conhece seus ensinamentos e põe em prática, ou seja, vivencia, né? É o homem sensato que edifica a casa na rocha sólida. Quando vierem as chuvas e as tempestades, a casa fica inabalável, porque ela tem estrutura sólida, alicerce sólido. Aquele que conhece o evangelho e não põe em prática é o homem insensato, porque ele constrói a casa na areia. E na primeira tempestade, na primeira ventania, a casa vai embora. O que ele quer dizer? Basicamente não adianta estudar, não adianta ler, não adianta entender. No Evangelho a gente entende o amor, no Evangelho a gente entende a caridade, no Evangelho a gente entende atender ao outro, no Evangelho a gente entende o respeito, mas e na vida prática? A gente aplica? Quando a gente entra num elevador, a gente cumprimenta todas as pessoas desse elevador, o ascensorista, o porteiro do prédio, a faxineira. Quando a gente entra num hospital para visitar determinado paciente, e a gente passa pelo corredor e vê dezenas de pacientes sozinhos, a gente para um minutinho para dar atenção para eles, porque eles podem não ter ninguém para visitá-los no hospital. Quando a gente anda na rua e a gente vê milhares de pessoas necessitadas, a gente vê o que a gente pode fazer por eles? Ou a gente passa apressado porque está atrasado? A gente sabe se aquela pessoa comeu, se ela tem frio. Então não adianta estudar, não adianta adquirir conhecimento e ser um livro entupido de letra e de pouca utilidade, que ninguém lê. O que ele está dizendo é que você tem que prosperar, você tem que difundir, você tem que efetuar, executar aquilo que você estuda. A parábola dos talentos, o que aconteceu? Ele deu 5 talentos para um empregado, 2 para o outro e 1 para o outro. De 5 devolveu 10, de 2 devolveu 4, de 1 devolveu 1. O que ele respondeu? 1 eu já tinha, não precisava me devolver. Eu sabia que eu ia receber 1, eu queria receber 2, ou alguma coisa assim. E tomou aquele talento do que deu 1 para ele e deu para o que fez mais. Então, se você não sabe fazer com o talento que Deus te dá, ele vai tomar de você e vai dar para o outro que sabe como usar. E aí não adianta chorar pelo leite derramado. Então, não é suficiente que a gente estude. A gente tem que pôr isso em prática na nossa vida. Isso sim é seguir as leis universais, as leis de Deus. É fácil? Não é fácil. Principalmente num planeta doente, num planeta onde o mal impera, num planeta onde tudo é ruim, num planeta onde um quer ver o outro pelas costas, mas a nossa parte a gente tem que fazer. Ah, Fernando, mas está todo mundo louco. Não interessa. Eu não estou. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E é o que ele mandou fazer.
não é? E é a fábula da floresta. Floresta pegando fogo, o leão mandando os animais fugirem, e o passarinho ia no rio, pegava água no biquinho e jogava no incêndio. Ia no rio, pegava água no biquinho e jogava no incêndio. E o leão passou por ele e falou: Você é burro, passarinho, deixa de ser tonto, salva a tua vida. Você não está vendo que com esse tanto de água que você pega no bico, você não vai apagar o incêndio? Ele falou: Olha, se eu vou apagar o incêndio ou não, não sei, mas eu sei que eu estou fazendo a minha parte. A gente vai salvar o mundo? Acredito que não, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aí vai entrar no outro tópico, que é: a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso é simples de entender, porque eu posso cobrar de uma criança de 12 anos que ela saiba o que é certo e o que é errado na medida que eu sei? Não dá. É uma criança. Ela não sabe o que é certo e o que é errado direito. Então, a criança errar é admissível, é razoável. Você que sabe que é errado, errar já não é mais admissível. Então, o que eu vou cobrar de você é muito mais do que o que eu cobraria daquele que não sabe, aquele que não estuda, aquele que não conhece a lei. Por isso que os homens primitivos, lá atrás, eles não tinham resgate, porque eles agiam basicamente por instinto. Eles não sabiam o que era certo, o que era errado matar, eles não sabiam. Eles estavam preservando a própria vida. Então, eles não tinham resgate. Eles foram adquirindo resgate conforme eles foram adquirindo conhecimento. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo, quanto mais eu sei, mais eu devo. Simples. E aí, de mim, mais será cobrado. E aqui ele Jesus fala de o saber é basicamente execução. O que eu falo sempre para vocês: pensamento, palavras e ações. Se eu penso, falo e ajo na lei universal, na lei de Deus, eu não preciso me preocupar com nada. Eu estou tranquilo. Porque não adianta eu pensar e falar. E na hora de agir, eu entender que eu sou senhor da ação. É o que ele diz dos médicos. Não é fácil ser médico. Não é fácil. Até porque a gente tem que se manter numa posição muito rígida de entender que a gente é um fio condutor. A gente não faz nada. A gente simplesmente cede o instrumento de manifestação para o espírito trabalhar. É só isso que a gente faz. Você liga uma árvore de Natal com 200 luzes coloridas, você vai ligar em uma tomada. O médio é a tomada. Ele não é as luzes coloridas. É só isso. E alguns, por vaidade, né, dizem: não, eu sou. E muitas vezes, gente, a lição que a gente recebe no exercício da mediunidade ou durante a vida por intuição não é para o outro, é para nós. É para a gente parar e pensar, falar: putz, isso coube em mim, isso serve para mim. Então não é para o outro, é para nós mesmos. Mas o que eu preciso é quebrar essa barreira de comunicação que eu tenho com a espiritualidade. Aliás, que eu não tenho com a espiritualidade. Porque ele precisa me guiar, ele precisa me dirigir, mas eu sou um bicho. Se eu me retraio, se eu
me recuo no canto, se eu me acolho lá, fico enrustido no canto, ele não chega perto de mim, porque eu não estou disponível para ouvi-lo. Eu preciso estar disponível para ouvi-lo. Eu preciso estar aberto, entender que eu não sou nada, eu sou só um veículo de comunicação do espírito. E é a vontade dele que eu tenho que seguir. Ah, eu não quero isso para mim, isso eu vou bloquear, eu não. Vai ficar doente. Vai ficar cada vez mais doente e morrer. Ah, é castigo, Fernando? Não. Você é uma sequência de 7 corpos. Quando aquele corpo espiritual não consegue se manifestar, não consegue fazer aquilo que ele veio fazer aqui, que ele veio buscar uma evolução, e ele não consegue, porque há interferência na comunicação dos corpos. Quando chega aqui, esse está fechado, o que acontece com ele? Ele desiste, ele se decepciona. Isso interfere no outro corpo, no outro corpo, no outro corpo, no outro corpo. E qual é o último? O físico, que é o que vai acumular tudo, que é o que vai absorver toda essa carreira de sentimento. Então, uma consequência natural, não é uma coisa, um castigo. Mediunidade é coisa biológica, tá? É usada a nossa pineal, trabalha na mediunidade, todas as nossas mitocôndrias trabalham na mediunidade, nosso chácara coronário, que trabalha na pineal, o chácara esplênico, que vai trabalhar com o fígado. Então, tudo é biológico, né? E não existe nenhum fenômeno milagroso aqui, nenhuma característica diferente. Não. Mas eu preciso entender que eu preciso ouvir meu espírito. Que, na verdade, sou eu mesmo, com uma roupa de uma. Certo, povo? Muito bom. Então, vamos encerrar. Depois a gente dá um tempinho para os comentários aí, o que vocês quiserem falar. Vamos novamente elevando nosso pensamento a Jesus e dizendo a Ele: Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em Teu nome, agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, nós agradecemos, mas também pedimos que continuem nos intuindo, nos instruindo, nos direcionando, nos protegendo, nos ensinando. Agradecemos aos espíritos de luz pelo tempo, pela disposição, e pedimos que fluidifiquem a água para que, ao bebermos, nos livremos dos nossos males físicos e espirituais, e nos conceda a bênção divina do passe nessa transfusão mágica de energia, onde cada participante visualiza à sua frente, projeta à sua frente um ser de luz e passa a irradiar para o topo da sua cabeça uma luz branca perolada. É uma energia divina que vai tomando todo o seu corpo, empurrando toda a energia até os pés e dos pés para a terra. Quando essa energia branca perolada toma nosso corpo, nós passamos a brilhar igual ao ser que nos fornece a luz. E ela começa a envolver nossos órgãos, um por um, restaurando o seu funcionamento, reabilitando. E de tão forte essa luz passa a exalar de nós, atingindo nossos parentes, nossos pets, nossos locais de trabalho, nossos veículos,
nosso local a nossa residência, e se expande ainda mais para todos os seres necessitados no orbe terrestre, homens ou animais, encarnados ou desencarnados. E essa energia é tão forte e tão expansiva que ela transpõe os limites do globo terrestre e passa a brilhar no universo. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos em nome dos irmãos Rita de Seta, Fernanda Cristina Guimarães Sodré e Ravi Costa, recém-chegado ao planeta, por sua orientação, sua cura, sua instrução. E aqui nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado pelo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que nós entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Senhor, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento de tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Podem beber água. Gente, na terça-feira que vem, eu e a Carol temos compromissos, então nós não vamos fazer o encontro ao vivo, tá? Vai folga na semana que vem e na outra terça a gente volta, tá bom? Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo. Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.